Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247, começando o nosso bate-papo com Hélio Idoli. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. Muito bom. No bate-papo com o Hélio Idoli de hoje, o Hélio vai comentar o desaparecimento do jornalista e do indigenista na Amazônia e o que tem a ver, né, esse episódio com um incentivo de agressão de Bolsonaro à Amazônia, aos indígenas e indigenistas, enfim, as pessoas que estão defendendo as populações indígenas e a Amazônia. Nós vamos falar também sobre a preparação do golpe de Bolsonaro contra as empresas estatais, avançam as privatizações, a privatização da Eletrobras, e aí eu aceno com a privatização da própria Petrobras, a fome que já atinge 33 milhões de brasileiros, também é tema desse nosso bate-papo, e a terceira via avança, de certa forma, meio que lenta, mas avança aí com Simone Tebet tendo como vice Tasso Gereissati, e vamos falar sobre essa questão da possibilidade, inclusive, de eleição no primeiro turno, se houver essa terceira via. Será? Hélio, vamos começar, então, pela questão eleitoral. Aí, será que essa terceira via ela se consolida e ela possa favorecer essa possibilidade de primeiro turno? Negrão, eu acho que depende, né? Depende de como eles se constituírem. Tudo indica que a chapa é a senadora Simone Tebet para presidente e o senador Tasso Gereissati, do PSDB, para vice-presidente. O Tasso Gereissati foi cotado, inclusive, para ser o candidato do PSDB a presidente, quando estava se discutindo aquela questão das prévias, Dória, Eduardo Leite. O Tasso foi colocado na lista, depois ele mesmo saiu. Ele tem problemas de saúde, ele tem problemas cardíacos, problemas de saúde, já tem mais de 70 e tantos anos, e ele não queria enfrentar uma campanha eleitoral, tudo. Agora, como vice, acho que a situação é outra. Então, depende, Negrão. Assim, friamente falando, eu digo o seguinte: espaço existe. Espaço existe, ou seja, vou dar um exemplo aqui de Brasília. Aqui em Brasília, hoje, você tem praticamente um terço dos eleitores dizendo que votariam em Lula, um terço dizendo que votaria, estou arredondando, que vai para cá, sobe um pouco, um terço dizendo que votaria em Bolsonaro. E você tem um terço que não se decidiu nem por Lula nem por Bolsonaro, que fala que vai anular o voto, que vai votar em branco, ou que coloca os outros candidatos com 7%, 5%. Então, existe eleitorado para que haja um crescimento. Agora, tem que saber trabalhar bem. Pelo menos eles estão conseguindo mais ou menos unificar essa terceira via, ressalvada a permanência do Ciro Gomes, que, vamos dizer, seria mais pela centro-esquerda e Simone seria pela centro-direita. Mas ainda tem aqueles figurantes, né? Janones, o cara do Novo, que eu sempre esqueço o nome. O Novo é tão irrelevante que eu esqueço o nome do candidato do Novo. E tem aqueles ali que ainda ficam circulando ali com 0%, 1%, tal. Mas se eles unificam, conseguem fazer um discurso que atraia esse eleitorado que não quer Lula nem Bolsonaro, eles podem crescer. Não vou negar que pode crescer, ainda tem muito tempo pela frente, tem uma campanha. Campanha, você tem programas de televisão, você tem debate. É difícil, vamos deixar claro, é difícil. Por quê? Porque a eleição já está muito polarizada entre Lula e Bolsonaro. Agora, esses eleitores, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, há um percentual grande deles que pode mudar o voto ainda. Então, o que eu diria é o seguinte: a tendência é Lula e Bolsonaro do segundo turno, mas eu não descartaria, embora eu ache muito difícil, um crescimento dessa terceira via. Agora, eles cometem um erro estratégico. Eu sei que vários outros vão discordar do que eu vou falar, mas é um erro estratégico muito grande você atacar Lula e Bolsonaro. Porque toda vez que você divide os seus ataques, isso aí é elementar. Se você tem que atirar em duas direções, você tem mais dificuldade de atingir os alvos do que atirando numa direção só. É óbvio isso. Então, assim, como você é nem Lula nem Bolsonaro,
e ficar atacando os dois, como, por exemplo, o Ciro Gomes faz, é um erro estratégico. Por quê? Porque a chance ou do Ciro Gomes, que é mais difícil ainda, ou da Simone Tebet de ir para o segundo turno, é no lugar de Bolsonaro. Pode ser até que lá na frente isso aí mude, mas hoje é no lugar do Bolsonaro, para enfrentar o Lula. E enfrentar o Lula em condições muito favoráveis, pegando o voto da direita contra o Lula, o antipetismo, o antilulismo. Mas eles ficam atacando Lula e Bolsonaro. Eles ficam atacando os dois. O Ciro Gomes, então, o erro é maior, porque o Ciro Gomes se coloca à esquerda. E um cara de esquerda ficar atacando o Lula como o Ciro Gomes faz é tiro no pé. É perder apoio de gente da esquerda que poderia votar nele e que vai votar no Lula. Então, eu acho que depende de muita coisa, sabe, Negrão? Nós não temos bola de cristal para saber, a gente vai avaliando as tendências, os movimentos, as pesquisas. Eu diria que a eleição está bastante polarizada, é muito difícil, até porque vamos ver como é que é o desempenho da Simone Tebet. Ela vai saber se é uma boa candidata? Ninguém sabe, ela é uma senadora relativamente irrelevante. Foi candidata a presidente do Senado, mas perdeu feio para o Rodrigo Pacheco, não conseguiu aglutinar nem o partido dela, nem o MDB. O MDB é um partido dividido, está cheio de bolsonarista, tem apoiadores do Lula lá dentro. Então, é uma incógnita, e eu acho muito difícil que vingue. Não tiro as possibilidades, mas eu acho muito difícil que vingue essa terceira via. Hélio, o governo Bolsonaro avança aí nas privatizações, ele sinaliza que quer a confiança aí dos ultra neoliberais, né? Ele acha que ele vai conquistar essa confiança e isso pode reverter em voto, mas o fato é que essas privatizações, a privatização da Petrobras que avança e a possibilidade, da Eletrobras que avança e a possibilidade da Petrobras pode ser um tiro no pé também do Bolsonaro, né? Ele pode conquistar esse apoio, talvez esse apoio dos ultraneoliberais, mas a entrada de Tasso Gereissati na campanha da Simone Tebet demonstrou uma divisão dos ultraneoliberais no Brasil, né, nacionais. Então, assim, como é que você avalia isso? Você acha que é um tiro no pé essa proposta de Bolsonaro de se abrir totalmente para o ultraneoliberalismo? Como você falou, atende aos neoliberais que estão toda a direita. Hoje, praticamente toda a direita é neoliberal, quando não é ultraliberal. Então, atende a esse público. E a privatização da Eletrobras vai provocar efeitos muito negativos perante a população, mas não agora de imediato. Quando começarem a operar as empresas privadas, vai acontecer o que está acontecendo aqui em Brasília, que o governador bolsonarista Ibanez Rocha privatizou a SEB, vendeu para uma empresa a preço de banana para uma empresa privada que está prestando um péssimo serviço à população e aumentou as tarifas. Então, profundamente, a população muito revoltada contra essa privatização feita pelo bolsonarista Ibanez Rocha aqui em Brasília. Agora, isso demorou para acontecer. No primeiro momento que ele vendeu, as pessoas, agora vai melhorar, porque a SEB... Aquela ilusão que os neoliberais implantam, como a gente disse, muito pobre de direita, acredita, né? Que privatizar resolve tudo, vai resolver os problemas e tal. Então, eu acho assim, o Bolsonaro pode atender a esses neoliberais nesse primeiro momento, e aí as repercussões virão mais na frente. Talvez ele não pegue essas repercussões negativas, a não ser as repercussões ideológicas de quem já não vota nele, porque é contra as privatizações feitas dessa maneira, né? Então, ele está avançando no projeto, e não vamos esquecer, não, negão, privatização dá dinheiro. Privatização não é só a venda de uma empresa. E quanto mais barata essa empresa é vendida, mais dinheiro ganham os promotores dessa venda com as propinas que os compradores pagam. Isso é real. Eu duvido que haja uma privatização no Brasil em que não tenha rolado dinheiro para os operadores da privatização. Duvido que não tenha ocorrido, porque essa é a regra geral. Pode ter tido exceções, mas a regra geral é essa. Então,
ele vai se beneficiar. Agora, é pouco tempo para fazer tudo, mas eles estão correndo, é impressionante isso, com a conivência do Arthur Lira, com a conivência, em parte, do Rodrigo Pacheco, do Tribunal de Contas, porque, no fundo, eles todos são neoliberais, Negrão. Esse sistema está sendo implantado há muito tempo, né? Então, ele está avançando rapidamente nessas medidas para tentar fazer tudo ainda antes das eleições. Essa coisa do ICMS do combustível pode beneficiar o Bolsonaro, sim, porque se houver uma queda da inflação, se houver uma queda do preço do combustível, mesmo com repercussão no ano que vem, o ano que vem estoura tudo. Mas, bom, ou ele deve pensar assim, para mim o importante agora é ganhar a eleição, o que vier no ano... aliás, os governantes pensam muito assim, o que vier no ano que vem eu resolvo, né? Então, pode ter um efeito positivo para esse ciclo. Agora, você também tem razão numa outra coisa que você disse, a presença do Tasso Gereissati, um dos maiores empresários do país, o senador, o congressista mais rico, né, entre os senadores e deputados, um empresário no meio dessa chapa da Simone Tebet, pode puxar um apoio empresarial para essa chapa, sim. Empresário não decide eleição no voto, né? Eles não são tantos assim, eles decidem no dinheiro, né? No financiamento, na manipulação da mídia, que responde também a esses interesses deles. A mídia brasileira, a grande imprensa, chamada é neoliberal, defende as privatizações, defende tudo isso, está perfeitamente engajada nesse processo. Vamos ver se eles agora vão fazer pela Simone o que eles tentaram fazer pelo Moro, e que em outras eleições fizeram pelo Bolsonaro, fizeram pelo Collor lá atrás, fizeram pelo Zé Serra, fizeram pelo Alckmin, em eleições onde havia um confronto com a esquerda. A mídia se posiciona claramente a favor da direita neoliberal. Vamos ver se Simone Tebet vai representar isso e vai ter esse apoio da mídia. E no meio do caminho de Bolsonaro, Hélio Dolly, tem aí 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e cento e tantos em condição de insegurança alimentar, né? O que isso pode influenciar nessas eleições, Hélio? Olha, já está influenciando nas pesquisas atuais, né? As pesquisas todas, embora com números ligeiramente diferentes, alguns até fora da margem de erro, elas sinalizam no mesmo caminho, uma larga diferença a favor de Lula no primeiro turno e uma vitória do Lula no segundo turno contra Bolsonaro ou qualquer outro candidato que chegue lá. Claro, tudo isso pode mudar, é o quadro desse momento, nós ainda estamos num período anterior à campanha eleitoral, na campanha eleitoral tem programas de televisão, tem debates, tem isso tudo, e muitos fatos podem acontecer. Eu estava vendo hoje, Negrão, um cientista político, é um desses metido a diferentão, ele pega assim, ó, todo mundo está raciocinando assim, então eu vou raciocinar diferente para chamar a atenção. Um desses diferentões dizendo que a facada não interferiu na eleição de Bolsonaro. Ora, a facada não interferiu na eleição do Bolsonaro? É claro que interferiu. O Bolsonaro estava estagnado, o Alckmin fazendo uma ofensiva contra Bolsonaro, havia uma previsão de crescimento dessa chamada terceira via e tal, e o Bolsonaro, com a facada, se afastou dos debates, ganhou uma mídia que nenhum outro candidato teve, não teve justificativa, pretexto, pelo menos, para não ir aos debates, criou uma sensibilização nacional, pessoas que estavam em dúvida se votavam nele resolveram votar nele. Claro que a facada interferiu decisivamente na eleição do Bolsonaro. Pode ser até que ele se elegesse sem a facada, pode ser, mas claro que interferiu. Aí vem um diferentão para dizer que não interferiu na eleição, tal, para ser diferente. Mas voltando, então, Negrão, eu estou falando isso, mas assim, muita coisa pode acontecer daqui até o dia da eleição, até o dia 2 de outubro. Né? Agora, essa fome que assola o Brasil, 33 milhões de pessoas, Negrão, fora 120 milhões com insegurança alimentar, com dificuldade de alimentação. Isso aí está pesando muito. Se ele não resolver de alguma maneira, resolver não vai resolver, se ele não minimizar de alguma maneira esse problema até a eleição, é óbvio que ele vai sofrer as consequências disso. Aí o discurso do Bolsonaro é o seguinte: a culpa não é minha, a culpa é da pandemia, porque mandaram todo mundo ficar em casa, e a culpa é da guerra na Ucrânia. Vamos ser honestos? É claro, a pandemia influenciou isso, mas não pela razão que o Bolsonaro diz, que as pessoas ficaram em casa, porque o governo não atuou corretamente durante a pandemia.
não enfrentou a questão econômica dos governos. Nem o governo Bolsonaro, nem muitos governos de Estado e do Distrito Federal souberam enfrentar as decorrências, inevitáveis decorrências econômicas da pandemia. E também tem a ver com a guerra, claro, tem a ver com a guerra. A guerra está afetando todo mundo, principalmente o mundo ocidental, ela está afetando gravemente. Agora, a gente sabe da política de Bolsonaro, a gente sabe dos erros da política econômica do Bolsonaro, que são responsáveis por isso, sim. E a gente sabe da responsabilidade do tão badalado agronegócio, que Bolsonaro protege e que é, talvez, em termos econômicos, a principal base do Bolsonaro, que é esse agronegócio. O agronegócio é uma ilusão. Esse agronegócio planta soja, planta milho para alimentar animais no exterior, para exportar e ser usado no exterior para alimentar gado, para alimentar porcos, para alimentar... enquanto isso, vai invadindo as terras, vai produzindo desmatamento, vai destruindo as agriculturas tradicionais, vai invadindo terras de pequenos agricultores, que esses, sim, produzem alimentos para a população, os pequenos agricultores, e também com sua pecuária, vai invadindo aí mesmo essa região do Pantanal, a região de Mato Grosso, a invasão do gado nessas regiões que produz desmatamento, destrói o meio ambiente, e vai exportado. Então, vem divisas para o Brasil que são aplicadas não na alimentação da população, primeiro no lucro dos agropecuaristas, segundo em outras coisas. Então, a responsabilidade é do governo Bolsonaro, não tem como fugir disso, não. Tanto é que, em governos anteriores, a situação era muito melhor do que é hoje. Então, não tem como fugir disso, né, Grão? Isso aí é muito grave para o governo Bolsonaro. Ele vai tentar minimizar esse negócio de baixar o preço dos combustíveis, tentar reduzir a inflação, mesmo jogando o problema para frente, é parte dessa estratégia dele, de tentar tirar o corpo fora e melhorar essa situação. Ele tira o corpo fora, como sempre, nunca a culpa é dele, a culpa é dos outros, e tenta diminuir um pouquinho a inflação para melhorar. Mas vai ser muito difícil, nesse curto prazo, ele resolver essa questão, que é muito grave, 33 milhões de pessoas passando fome é uma situação muito grave, aquela que a gente imaginava, né, nas nossas faltas de informação. Isso aí acontece na África. Não, acontece aqui no Brasil, acontece na América do Sul e acontece no maior país da América do Sul, que é o Brasil. Como é a responsabilidade de Bolsonaro também, Hélio, é o que está acontecendo ali na Amazônia, com o desaparecimento do indigenista, o Bruno, e o jornalista Dom, né, o jornalista inglês, o Bolsonaro incentivando, né, essas agressões às terras indígenas, estimulando o garimpo, estimulando o banditismo naquela região. Como é que você está analisando essa situação aí desse episódio do desaparecimento, Hélio? Negrão, você pode dizer, como bolsonaristas estão dizendo, esse desaparecimento do jornalista Dom Phillips e o indigenista que já saiu da FUNAI, o Bruno Pereira, poderia acontecer em qualquer momento, em qualquer governo, em qualquer situação. Poderia duas pessoas desaparecerem na Amazônia. Agora, isso aí é uma desculpa. É óbvio que o incentivo que Bolsonaro dá ao desmatamento da Amazônia, à ofensiva contra as tribos indígenas, ao garimpo, à mineração ilegal, à pesca ilegal, a todo tipo de atividade ilegal na Amazônia, a pretexto de desenvolver a economia, protegendo, impedindo o IBAMA de atuar, impedindo de multar, o desmantelamento da FUNAI. A FUNAI hoje virou uma perseguidora de índios, não é uma defensora dos indígenas, é uma perseguidora. Ela persegue, ela atrapalha, ela prejudica, ela tenta exterminar. É uma política, eu digo isso claramente, há uma política deliberada de genocídio da população indígena brasileira, disfarçada, mas há, por todas as situações, a falta de atendimento, a inércia das Forças Armadas na região, generalizando, né? Então, é óbvio que tudo isso tem a ver com essa situação. Por quê? Porque os criminosos que atuam na Amazônia, de qualquer tipo, eles se sentem à vontade para agir, porque eles sabem que não vai acontecer nada. Eles sabem que a Polícia Federal
não está preparada mais para agir lá como fazia antes. E ele sabe que os madeireiros estão protegidos, ele sabe que os pescadores ilegais, lá nessa região, inclusive, do Vale do Javari, estão protegidos pescando pirarucu lá ilegalmente. Ele sabe que os garimpeiros estão protegidos, andam armados. O armamentismo é incentivado pelo Bolsonaro. Ele incentiva que as pessoas tenham armas, segundo ele, para defender a democracia. Não é para defender a democracia, é para atacar a democracia, é para atacar a população mais pobre. Você vê, por exemplo, essa questão da fome, que nós já falamos. Quem que ela atinge principalmente, as pesquisas mostram, né? As pesquisas que demonstraram isso, são os negros, as famílias lideradas por mulheres e os pequenos agricultores. São as maiores vítimas dessa fome. Mesma coisa, essa política armamentista do Bolsonaro, além de ser uma preparação para o golpe, ela prejudica quem? Prejudica as populações mais vulneráveis, os negros, as populações das áreas periféricas das grandes cidades, as populações da Amazônia, dos outros ecossistemas ameaçados, como o Cerrado, né? Todo o próprio Pantanal. Então, é claro, Bolsonaro tem culpa, sim. E a inércia das Forças Armadas para fazer essa busca é impressionante. Aquela nota do Exército é de um absurdo, esperando ordens superiores. E, primeiro, por que esperar as ordens superiores? Vai para campo procurar os caras. Depois, o seguinte, por que não vieram as ordens superiores? Demoraram tanto as ordens superiores. Você vê o presidente da FUNAI e o próprio Bolsonaro criticando os dois. É muito perigoso, eles não poderiam ter feito isso, é muito perigoso. Não deveria ser perigoso, não. Não deveria ser perigoso pelos perigos naturais que a Amazônia tem, naturalmente. Mas não porque lá tem bandidos armados incentivados pelo bolsonarismo. Garanto que todos eles são bolsonaristas. Você vai prender os caras, eventualmente vai prender esses caras, tem o tal do Pelado, tem um tal, que acho que o nome dele é Amarildo, tem o outro lá, ele vai prender, são bolsonaristas, não vai ter a menor dúvida. Total chance de erro, voto no Bolsonaro, são bolsonaristas, são fascistas, até não sabem o que é fascismo, mas intimamente são fascistas. Né? Então é isso, Negrão, a gente está vivendo o desmantelamento do país em grande velocidade, com privatizações, com desmatamento, agressões a povos indígenas, massacres em favela, bomba de gás em carro da Polícia Rodoviária, o Superior Tribunal de Justiça dizendo que os planos de saúde não precisam atender a casos que não estão previstos pela agência do setor. Quer dizer, são 6 ministros que têm Negrão, o serviço médico do Tribunal de Justiça é melhor do que o serviço de saúde do Distrito Federal. É super equipado, é um hospital lá dentro, é médicos de qualidade, é tudo. Esses ministros que votaram desse jeito, esses 6 ministros, eles não precisam de plano de saúde, até porque quando o plano de saúde deles e o tribunal não atenderem, o serviço médico exemplar que eles têm no tribunal não atenderem, eles têm muita grana para fazer o tratamento particular. É um absurdo, é a mesma coisa que falar, os homens estão julgando questões ligadas às mulheres. Os poderosos estão julgando questões ligadas à população pobre. Esse é o Brasil de hoje. Tá? Nós estamos na mão dessa turma privilegiada que não anda na rua, só pega o carro oficial, anda de carro oficial para casa, tem casa com piscina, nós estamos na mão deles. Eles estão decidindo o que é bom e o que é ruim para a população, principalmente para a população mais pobre. Então, esse é o Brasil que está sendo destruído por Bolsonaro, que, além de tudo, tem um golpe pela frente, planeja um golpe. Só para terminar essa parte, Negrão. Esse papo de Bolsonaro irritadinho, Bolsonaro nervoso, é burrice de jornalista falar isso. Ou é ingenuidade, ou é burrice ou é ingenuidade. É planejado, é programado. Ele não fica irritado. O Bolsonaro é frio. Ele faz aqui de propósito, para sensibilizar o eleitorado dele, para sensibilizar aqueles apoiadores dele e continuar preparando o golpe. Quando ele dá essas, como ele fez ontem, falou mal dos ministros, do Fachin, falou mal do Alexandre Moraes, voltou a dizer que ele não vai respeitar a decisão judicial do Supremo, que não é porque ele está irritado porque aconteceu isso, não é porque ele está nervoso, não, é porque ele quer dar o golpe.
e está preparando o golpe. Deixem de besteira, deixem de ficar imaginando o que não existe. Bolsonaro é frio. Ele é frio diante da morte de pessoas próximas dele, imagina de pessoas distantes. Bolsonaro não está irritadinho, não está nervoso, não. Bolsonaro está preparando o golpe. É isso que ele está fazendo. Exatamente, Hélio. A gente está nessa iminência de golpe, ele percebe que ele vai perder as eleições, está claro para ele que ele vai perder as eleições, então ele está acenando com isso. Mas, Hélio, qual é a possibilidade real desse golpe acontecer hoje? Você acha que o Bolsonaro consegue, ele tem a pretensão, mas ele consegue reunir forças para dar esse golpe? Eu não sei, Negrão, eu não sei, eu acho que, na verdade, ninguém sabe. Quer dizer, pode ser lá por quê? É aquela história que eu contei, né? Nós estamos num jogo em que o juiz é o Exército e os bandeirinhas são a Marinha e a Aeronáutica. Eles podem decidir o jogo. Aliás, eles estão no VAR também, tá, Negrão? O VAR também está na mão deles. Então, eles decidem esse jogo. O Bolsonaro vai tentar, vai resistir ao resultado eleitoral, ele está dando toda a informação de que vai, ele está dizendo claramente que vai. Ele está armando a população para isso. O Cláudio Castro, governador fascista do Rio de Janeiro, está armando 10 mil policiais reformados, policiais aposentados, reformados na PM, aposentados na Polícia Civil. Quer dizer, o golpe está sendo preparado, a resistência. Quando é que vai ser? Vai ser antes da eleição? Vai ser depois do primeiro turno? Vai ser depois do segundo turno? Não sei. Agora, qual é a chance de sucesso? Se você analisar a conjuntura internacional, a posição dos Estados Unidos, tal, você vai falar, é muito difícil dar um golpe agora e sustentar depois. Né? Você viu a Bolívia deu golpe. Na Bolívia houve o golpe dado principalmente pela polícia, não foi pelo exército. O exército apoiou a polícia depois. Mataram muita gente na Bolívia, mas não sustentaram o golpe. Tanto é que teve que fazer eleição, e na eleição o candidato do Evo Morales ganhou a eleição, e hoje a golpista Janine está presa, sendo condenada a não sei quantos anos de prisão por ter dado o golpe. Né? Então, tudo bem, pode ser que não dure, mas que ele vai tentar, ele não vai aceitar o resultado eleitoral, não vai. Agora, de que lado vão ficar as Forças Armadas? Essa que é a incógnita, viu, Negro? Que eu não sei responder, eu acho que poucos saberão responder, porque vai ter general dizendo uma coisa, vai ter general dizendo outra, vai ter coronel falando uma coisa, vai ter coronel falando outra, a imprensa vai reproduzir essas falas, aí o Santos Cruz vai dizer, não, está tudo tranquilo no Exército, mas vai ter um outro, olha, o negócio lá está feio, vai não sei dizer o nome. Então, talvez eles saibam, os comandantes das Forças Armadas, os que estão lá, eles devem estar conversando sobre isso também. Eles também sabem qual é a intenção do Bolsonaro, estão vendo claramente que o Bolsonaro tem isso, ele não esconde. Como se diz, é um golpe anunciado, não é um golpe tramado nos subterrâneos. De repente, aparece o golpe. Não, é um golpe anunciado. Então, vamos depender das Forças Armadas, Negrão. É o nosso destino de república bananeira. Nós dependemos das Forças Armadas. Nós não temos instituições fortes que tem os Estados Unidos, para o bem e para o mal, mas tem instituições fortes, em que o Trump tentou fazer isso, invadiu o Capitólio, promoveu a invasão do Capitólio, e deu tudo errado para ele. Os invasores do Capitólio estão sendo condenados à prisão, estão sendo presos, condenados à prisão. Mas lá as instituições são fortes. Ninguém imaginaria as Forças Armadas americanas aderindo ao golpe contra o Joe Biden, contra a eleição do Joe Biden. Isso existe geralmente em filmes, romances. Eu me lembro quando eu era adolescente, teve um romance que eu li, depois teve um filme, 7 Dias de Maio, em que os militares tentavam dar o golpe no presidente, mas isso é ficção americana, você vê que isso eu era adolescente, não aconteceu até hoje. Né? Então, é diferente do Brasil, que é uma república bananeira mesmo, é república com instituições fragilizadas. Aliás, esse mesmo diferentão que disse que a facada não influiu, há tempos atrás eu nunca mais vi ele falando isso, pode ser que ele ainda fale. Ele sempre dizia, as instituições estão funcionando. Todo mundo criticando, as instituições estão funcionando. Nós estamos vendo as instituições funcionarem, estão funcionando. A favor de quem? A favor de quem? Funcionar elas estão, a favor
daqueles que estão acabando com o Brasil, levando o povo brasileiro à fome, levando o país a perder sua soberania, levando a uma corrupção desmedida em todas as áreas do governo. E é isso aí que nós estamos vendo hoje. Desculpa aí, eu estava mutado aqui. Muito bem, Hélio Dolly, isso nos faz despertar que é a necessidade do povo se organizar para resistir a essas tentativas antidemocráticas. E a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais aqui na TV 61, 247. Um abraço para todo mundo. A gente volta na semana que vem. Até lá.